pergunta ressoa na minha mente: nós estamos preparados para a vida eterna? Porque muitas pessoas já estão se sentindo preparadas. A vida, a natureza que Deus criou, ela nos proporciona momentos de muita alegria, muita felicidade, muito entusiasmo, muita paz. Também nos proporciona momentos de reflexão. Chega um tempo na vida que a pessoa começa a desejar a morte. Ontem encontrei um conhecido no supermercado que disse para mim que já não se importaria de morrer, porque está sentindo o peso do corpo, a idade começa a pesar nos nossos ombros. E eu disse para ele: mas você está preparado? Ele disse: totalmente preparado. E eu não quero ser juiz de ninguém, mas se você pautar a vida da pessoa na palavra de Deus, você percebe que a pessoa não está preparada. Os discípulos mesmo perguntaram a Jesus uma vez: Senhor, são muitos que se salvam? E ele disse: porfiai em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E por ser apertada a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, poucos há que a encontrem. O que nos leva a entender que muita gente está perdida, muita gente vai ser condenada ao inferno. E isso não é um juízo meu, é juízo da palavra. O próprio Jesus disse que muitos entram pela porta larga, mas poucos entram pela porta estreita. O que nos leva a entender que muitas pessoas estão perdidas e nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Mas aí vem a pergunta: como é que uma pessoa está perdida e se julga salva? Por causa da religião. Só pode ser por causa da religião. Quando a pessoa é religiosa, ela acredita muitas vezes que a religião vai levar ela para o céu. E a religião, na verdade, ela serve apenas para nos mostrar o caminho certo e o caminho errado. Quando ela é sincera, quando ela é verdadeira. Quando nós olhamos para a religião com um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso, preocupado se ela realmente vai conseguir nos salvar ou não. E muitos estão entrando nas religiões e acreditando que irão para o céu e morrem nessa esperança e vão para o inferno, infelizmente. Recentemente falei com uma amiga que também se julga na presença de Deus. Ela faz muita coisa boa, muita coisa certa, mas falta-lhe muita humanidade. E o pior de tudo, ela ainda não conseguiu entender o mistério da idolatria. Ela faz tudo o que a religião manda, mas ela não se preocupa com o conhecimento da palavra de Deus. E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós já pecamos quando nós não conhecemos a Escritura. Nós já pecamos quando nós desconhecemos o poder de Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida. E além de todas as práticas dela, ela tem um problema muito sério. Ela não consegue perdoar as pessoas, ela guarda rancor e se ela tiver poder, ela se vinga das pessoas sem nenhum tipo de compaixão. Mas é fiel à sua religião. Ela levanta de madrugada, ela faz jejum, ela faz tanta coisa que a religião exige, ela só não tem o espírito da compaixão, do amor, do perdão, da compreensão, de entender que nós somos humanos, que nós erramos, que nós precisamos nos arrepender, que ela precisa se compadecer das pessoas, que ela precisa ajudar as pessoas, que ela não pode condenar as pessoas. E muito preocupado com essa história, eu vejo tantas pessoas que seguem o mesmo caminho. Fazem tudo que a religião manda, se sacrificam, dão dízimo, dão ofertas, ajudam as pessoas pobres, fazem caridade, mas não praticam o amor, não praticam o perdão, não praticam a misericórdia, a compaixão e a compreensão. Julgam as pessoas, não conhecem a verdade. E está aí o grande mistério da salvação. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. Quando ele disse isso, ele disse para pessoas religiosas, escribas e fariseus, sacerdotes que estavam ali o tempo todo
se envolvendo com as próprias escrituras sagradas do Antigo Testamento, mas não tinham conhecimento da verdade. E eles redarguiram. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, conhecereis a verdade vos libertará? Jesus disse: quem serve ao pecado é servo do pecado. E vocês são servos do pecado, vocês não conhecem a verdade. Vamos estar lendo essa passagem para ver como fica aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas pessoas religiosas que estavam questionando Jesus acerca da verdade, eram pessoas que estavam tramando uma forma de levar ele para a cruz. Eles estavam incomodados com a palavra que ele pregava, eles estavam incomodados com o tipo de vida que ele vivia, eles estavam incomodados com ele de uma forma geral. Eles sabiam que Jesus estava mexendo na estrutura da religião deles e que Jesus estava tentando desmontar aquele sistema religioso que eles tinham montado ao longo dos séculos, com o propósito de mostrar uma nova verdade. Eles não queriam. Geralmente as pessoas não querem uma nova verdade, elas querem a verdade em que elas foram ensinadas. Elas aprenderam aquilo, elas querem aquilo. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Aos 8 anos de idade comecei a frequentar a casa do catecismo. Aos 9 anos me tornei coroinha. Aos 13 anos fui para o seminário. Estive alguns meses no seminário e por haver incompatibilidade de idade e outras coisas semelhantes e desarmonia, eu retornei com o propósito de voltar mais tarde quando completasse a 8ª série, mas nunca voltei. Deus não permitiu. Com 13 anos eu fui para a congregação mariana. Também por incompatibilidade acabei não sendo consagrado. Me afastei. Alguns anos depois me levaram de volta. Ainda assim não fui consagrado, acabei me afastando. Mas quando vieram pregar o verdadeiro evangelho para mim, eu resisti de tal forma, como se alguém estivesse tentando tirar minha vida. Porque era minha vida, aquilo era minha vida, meu orgulho, minha felicidade, tudo, aquilo era tudo para mim. Como alguém vinha trazer uma nova verdade? Que nova verdade é essa? Eu não quero uma nova verdade. O ser humano tem essa tendência de resistir, mas nós precisamos entender que ou a gente entra no caminho de Deus, ou a gente está perdido para sempre. E muitas vezes nós temos que ouvir aquela palavra que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Eu aprendi a olhar para dentro de mim. O Senhor me ensinou isso, a ver os meus defeitos, os meus erros e tentar corrigir esses erros. E começou na religião. O que estava certo era certo, o que estava errado eu tinha que admitir que estava errado, precisava mudar. Precisava mudar, e talvez você seja uma pessoa que tenha o mesmo orgulho da religião que eu tive. Talvez você seja uma pessoa que também não queira uma nova verdade. Mas você aceitando ou não, você acreditando ou não, você vai ter que se explicar diante de Deus um dia. E essa verdade ninguém muda, nem você, nem ninguém pode mudar. Então abre o seu coração, deixa Deus entrar na sua vida, fazer uma mudança. Jesus debatia com os fariseus, Jesus debatia com os sacerdotes, com os escribas. E quando eles começavam a resistir, Jesus mostrava a condição humana. Em Mateus capítulo 23, Jesus diz para ele: vocês são serpentes, vocês são uma raça de víboras. Como vocês vão conseguir escapar da condenação do inferno? Jesus não estava julgando nem acusando, ele estava apenas mostrando a nossa condição humana. É isso que nós somos. Nós somos serpentes, nós somos raça de víboras, nós somos seres venenosos, interesseiros, cruéis, insensíveis.
até que o Senhor venha e faça uma mudança na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. Ele faça uma regeneração do indivíduo de tal forma que a pessoa passe a desprezar o pecado, que a pessoa passe a rejeitar o pecado, que a pessoa comece a se desapegar das coisas da terra e comece a se apegar às coisas do céu. A pessoa para de sonhar com a felicidade mundana e começa a sonhar com a felicidade do céu, que é eterna, que é para sempre. O que adiantaria eu ganhar milhões, bilhões, trilhões? O que adiantaria ser trilionário? O que adiantaria dominar o mundo inteiro? Se a nossa vida aqui é breve, vai acabar. Se a nossa vida termina muito rápido. Um simples vírus pode acabar com a nossa vida e fica tudo para trás e você se torna pobre da noite para o dia. Mas a felicidade do céu não se acaba. A felicidade do céu é uma felicidade imperturbável, uma felicidade contínua, uma felicidade eterna e nunca vai se acabar porque nós viveremos para sempre. É nisso que nós precisamos pensar, na vida eterna, porque a vida terrena ela é finita. Não houve um ser humano, nem o próprio Jesus, que escapou da morte. Embora ele tenha ressuscitado e nos prometeu também que um dia há de ressuscitar o nosso corpo e nós viveremos com ele para sempre, se retivermos a sua palavra até o fim. É necessário fazer uma escolha, é necessário uma entrega, é necessário a renúncia, a negação de si mesmo, o desprezo pela sua própria vontade para que a vontade de Deus permaneça na sua vida. E isso muitas vezes inclui a família, a religião, os hábitos, os costumes que nós temos. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa ele fazer de você uma nova criatura. Deixa as coisas velhas para trás, o mau hábito, fumar, beber, mentir, se prostituir, roubar, trapacear, joga tudo isso fora. Põe tudo isso na lata do lixo e diz, Senhor, eis-me aqui com um coração vazio, para o Senhor encher a minha vida, o meu coração, a minha mente com as tuas coisas. E você vai ver que mudança Deus vai fazer na sua vida. É uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, as coisas novas vêm. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que não subiram à imaginação do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vem experimentar a graça de Deus. Deixa Deus fazer a obra na tua vida, te dá a paz que eu sinto nesse momento, essa paz que eu sinto no meu ser, no meu interior, porque estou ansioso pela vida eterna, sem nenhum receio, sem engano, simplesmente por confiar na palavra de Deus. Simplesmente por não confiar nas minhas obras, porque a salvação não depende das suas obras, não depende de dar esmola, não depende de ir na igreja, não depende de nada que você faça, depende da sua fé na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, é pela misericórdia. Se você confiar na palavra de Deus, se você confiar no Senhor, então você será salvo. Deus te abençoe em nome de Jesus.